Paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui quem fala é o diácono Rafael, do Ministério Apostólico INC. Eu tenho como bispo e pastor o bispo Paulo Gerald, que tem nos ensinado a verdade. Amém. E eu gostaria de compartilhar uma palavra que eu havia feito no outro vídeo, sendo que os irmãos viram lá que ficou postado de uma forma errada. E a bateria também do meu celular acabou acabando. E não deu pra gente desenrolar esse rolo. Mas eu queria hoje compartilhar com os irmãos essa palavra que é muito forte, muito poderosa, para salvar nossa alma, para nos libertar do pecado. É no livro de Lucas, capítulo de número 23, verso 39, 40, 41 e 42, que diz assim: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos fizeram. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém, irmãos? Essa aqui é uma palavra que eu tinha muito desejo, muita vontade de pregar, de expressar ela, de compartilhar algo da crucificação de Jesus, porque nós estamos nos últimos dias da igreja na terra e pouco se fala da crucificação, pouco se fala da salvação. E muitas pessoas que veem essa passagem usam essa passagem como álibi para continuar no pecado. E muitas almas alegam: se Jesus salvou o ladrão no último instante, ele pode me salvar também. Se ele teve poder para salvar aquele ladrão, por que ele não pode me salvar? Só que, meditando nos evangelhos, em Marcos, Mateus e João, eles falam sobre a crucificação, mas não falam como Lucas. Lucas é o único que dá detalhes da conversa de Jesus com os dois. E aí Lucas, Deus usa ele para nos revelar o porquê que esse ladrão, um dos dois, foi salvo por Jesus. Nós vemos isso pela conversa que eles tiveram com Jesus. A gente percebe, irmãos, que um ladrão tinha uma visão carnal, diabólica e terrena, mas o outro teve uma visão espiritual. Só que o que chama a atenção é que eles vão conversar com Jesus, estando ali os três, Jesus e eles, preparados para morrer, pendurados já na cruz, como malditos, que a Bíblia diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso está escrito em Deuteronômio 21, lá no capítulo 21, no verso 21 e no 22 também, que quando alguém tinha pecado de morte, que era para ser pendurado no madeiro, pecado de juízo. E Paulo vai dizer isso também na carta aos Gálatas, capítulo 3, verso 13, que todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito. Então Jesus se fez maldito por nós. Só que esses homens, eles vão conhecer Jesus numa cruz. Eles não vão conhecer Jesus curando, fazendo milagre. Porque quem conhece Jesus fazendo milagre, logo entende: poxa, esse homem tem algo diferente. Esse homem é divino, esse homem é profeta, esse homem é de Deus. Mas conhecer Jesus pendurado para morrer, dificilmente alguém vai ter uma visão espiritual a ponto de entender que Jesus é Salvador na cruz do Calvário. Você vê que as igrejas de hoje em dia, como que elas apresentam Jesus? Vem para cá, que Deus vai mudar a tua história. Vem para cá, que Deus ele vai te dar o carro, vai te dar a empresa, vai te dar a casa, vai te dar...
eles apresentam não um Jesus da cruz, eles apresentam um Jesus fazedor de milagre, porque o fazedor de milagre atrai multidões. Agora, o da cruz só vai atrair aqueles que querem a salvação da alma. E na conversa que Cristo vai ter com ambos, a gente percebe que ali um tem visão carnal e o outro ladrão tem visão espiritual. Como que a gente percebe? O primeiro salteador, quando ele vai se referir a Jesus, ele se refere como os fariseus, como os saduceus, escribas, doutores, porque os doutores, a todo momento que Jesus estava ali sendo humilhado, ali naquela cruz, eles falam: tu disse que é o Filho de Deus, por que tu não desce daí também? Por que tu não se salva agora? Salvou a muitos, não pode salvar a si mesmo. Tu disse que ia derrubar o templo que foi levantado em 46 anos, ia erguer em 3 dias. Cadê agora o Filho de Deus? Cadê? Então esse ladrão está observando que esses homens estão ali acusando Jesus a todo momento. E como ele tem visão carnal, ele faz a mesma coisa. Ele vai blasfemar. Um ladrão está à direita, outro está à esquerda. E o da direita vai dizer assim: olha, se tu és o Cristo, por que tu não salva-te a ti mesmo e a nós também? Na verdade, esse ladrão, ele está na visão carnal e ele também quer a salvação da carne, não é a salvação da alma, porque ele sabe que falta poucos instantes para ele morrer, para ele vir a óbito. Então, no desespero, ele vendo Jesus carnalmente, ele quer que Jesus desça da cruz e também tire ele da cruz, mas não quer que a alma dele venha a ser liberta, venha a ser salva, porque se Jesus descesse e tirasse ele da cruz, ele ia descer da cruz carnalmente e a alma ia continuar no pecado, ia continuar cativa. Por quê? Porque Jesus é o perdoador de pecado. Em nenhum momento ali ele mostra reverência, santidade. Em nenhum momento ele viu Jesus como Senhor, pelo contrário, ele ainda duvidou. Se tu é Cristo, salva-te e salva-te a nós também. Então ele não tinha nem convicção e nem sabia, porque ele estava numa visão carnal e numa visão terrena. E a gente percebe que há muitas pessoas assim na igreja. As pessoas pedem tanta coisa, mas a alma continua cativa. Elas continuam no pecado, elas continuam transgredindo, elas não conseguem ter reverência, elas não conseguem ter base bíblica para viver, elas vivem no que elas acham, no que elas pensam, no que os outros falam. A gente vê assim que tem muitas pessoas que estão carnalmente livres, mas a alma está cativa. E a gente vê que às vezes estão no leito de hospital, tem alma liberta, o corpo preso e a alma liberta. Como eu, um dia eu estava na cadeia, o meu corpo estava preso, mas a minha alma já estava liberta para adorar, porque eu havia me entregado dentro da cadeia a Cristo. E é assim hoje, tem pessoas em Bangu presa, que a alma está livre. E tem pessoas hoje sentadas no banco da igreja, participando da escola bíblica, dos cultos, mas está com a alma presa. A carne está livre. E é o que esse ladrão queria. Ele queria que o corpo fosse solto, mas não tinha intenção alguma e nem queria saber da alma. E a Bíblia diz: louco, se hoje pedir a tua alma, para quem será a tua alma? Então não adiantaria Jesus descer dali, e muito menos o próprio Jesus descer. Então nós vemos que esse ladrão tinha visão carnal. Agora, quando o segundo ladrão ouve o primeiro falar, olha a diferença de quem enxerga Jesus, onde Jesus realmente está, onde Jesus realmente está agindo, está trabalhando, que é a visão espiritual. O segundo ladrão diz assim: rapaz, olha o que ele diz: respondendo, porém, o outro repreendia-o e disse assim: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Olha só como é que o segundo ladrão, ele teve uma visão espiritual num lugar que a multidão estava na carne, estava envolvida
endemoniada, crucificando Jesus, acusando Jesus, dizendo que ele não era nada daquilo que ele tinha falado. E o ladrão, segundo, ele está ouvindo tudo o que o primeiro ouviu, mas ele teve ali uma visão espiritual do negócio. Ele teve ali uma visão totalmente ampla, porque ele não viu que estava pendurado do lado dele o Cristo fraco, o Cristo abatido. Ele não viu do lado dele o que salvou a todo mundo e não pode salvar a si mesmo, não. O segundo ladrão, ele viu do lado dele um Senhor, um portal, uma entrada e um reino. Ele conseguiu ver isso, mas ele não viu isso com milagre, não. Ele viu isso com sinais, não. Ele viu isso com Jesus pendurado, sangrando, humilhado, porque a cruz é sinal de maldição, de humilhação. Maldito é aquele que for pendurado, porque a cruz era maldita, era feita para pecadores, para injustos, para homicidas. Então Jesus ele estava ali, entre aspas, como maldito, mas sendo santo, sendo justo. Ele estava ali por causa dos nossos pecados. Então o segundo ladrão, ele teve uma visão espiritual. Ele não viu qualquer pessoa. Enquanto o primeiro está olhando para Jesus como se Jesus fosse igual a ele, um miserável pecador pendurado para morrer, ensanguentado, com uma coroa de espinho na cabeça, já o segundo está vendo do lado dele um Senhor. O segundo ladrão está vendo do lado dele um Deus que pode salvar, não o corpo. Porque em nenhum momento o segundo ladrão disse: por que tu não desce e salva-te a gente? Não. O segundo ladrão entendeu que o mundo vindouro não tem nada a ver com o mundo carnal. Que não é a carne que vai para o mundo vindouro, mas é a alma. Porque senão o segundo ladrão tinha dito: por que tu não me faz descer e me leva contigo para onde o Senhor vai? O segundo ladrão ele tinha convicção de que a justiça estava se manifestando na vida dele e que ele precisava cumprir a justiça, porque os feitos dele mereciam receber a justiça de Deus. E é isso que a gente precisa compreender, irmão. Tem males que vêm na nossa vida e a gente precisa saber como se dirigir a Deus, porque a Bíblia diz: de que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. Tem males que vêm que não é prova, não é Deus provando, não. Os nossos feitos é que trouxe os males, porque o que a gente planta, a gente colhe. Se eu planto coisas boas, vou colher logo frutos bons. Agora, se eu planto pecado, o que eu posso colher? Né? Então, o segundo ladrão, ele tem convicção de que ele vai morrer. E ele sabe que Jesus não está ali na cruz para salvar a carne dele da cruz. Então não pense você que Jesus quer te salvar só da enfermidade, que Jesus quer te salvar só da cadeia, só do hospital, só do problema que você está passando, que Jesus não veio para tirar você só do aluguel, embora ele faça tudo isso. Quando nós olhamos para ele como o ladrão olhou, de uma maneira espiritual. Por isso que ele disse: buscar o reino do céu e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Agora, se a nossa visão não é o céu, não é a justiça de Deus, a gente perece. A gente perece e a gente não recebe nada. E por isso que Tiago diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar nos vossos próprios deleites. Então o segundo ladrão, ele não está vendo um Cristo fraco, pelo contrário, ele está vendo um Senhor, porque ele diz assim, ó: nós estamos aqui por justiça, porque estamos passando pelo que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E aí, como que ele vai se referir ao primeiro? Olha, tu não temes a Deus nem ainda estando na mesma condenação. Ou seja, o segundo ladrão mostra que ele temeu, e a Bíblia diz que o temor do Senhor é uma fonte de vida para livrar dos laços da morte, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A Bíblia diz que não devemos temer aqueles que matam o corpo e não têm o que fazer com a alma, mas temer antes o que pode lançar no inferno a alma e o corpo. Então o segundo ladrão, ele mostra que tem visão espiritual, ele mostra que tem temor,
E ele não vai se referir ao Jesus como primeiro ladrão. O primeiro ladrão diz assim, ó, se tu é o Cristo. Já o segundo diz assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor está com S maiúsculo. Quando a Bíblia bota Senhor com S maiúsculo, ela está se referindo a Deus, ao poderoso. Então o segundo ladrão, ele está ali do lado de um homem miserável, entre aspas, pecador, porque minha coisa é ver Jesus, como eu disse, operando milagre, como profeta, entregando visão, revelação. Outra vez é encontrar Jesus num leito, no estado final de vida, e a gente acreditar que Jesus está ali. Por isso que muitas pessoas têm se enganado. Elas acham que Jesus está em muitas igrejas grandiosas, templos grandiosos, e elas entram ali achando que Jesus está e muitas vezes Jesus não está. E às vezes é onde a gente pensa que ele não está, é que ele está trabalhando. É quando a gente tem a visão espiritual, porque nem tudo aquilo que brilha e reluz é ouro. Não é verdade? E o segundo ladrão, ele está vendo um homem ali miserável, maldito, como ele, na condição dele, mas ele tem certeza que primeiro ele é Senhor. Quando ele chama Jesus de Senhor, ele está dando reverência para Jesus, santidade. Ele já disse que Jesus é justo e não tinha nenhum pecado, nenhum mal. Ele reconheceu a grandeza de Cristo, mesmo vendo Jesus pendurado na cruz. Quando ele diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ele está pedindo lembrança para que Jesus venha salvar ele e libertar ele, não da cruz e nem da carne, mas a alma dele. É como se ele dissesse, Senhor, se porventura o Senhor tiver misericórdia e quiser, salva a minha alma, tem misericórdia de mim, lembra, eu preciso, eu sou um miserável, eu reconheço, eu pequei, eu estou aqui já pagando, eu estou aqui já recebendo o que eu merecia receber, mas lembra-te de mim. E aí Jesus, como é misericordioso, irmão, bom, aquele homem vê um Senhor na cruz que eu estou falando. Aí tem que ter visão espiritual para ver Jesus na cruz. Ele vê um Senhor, ele vê um reino e ele vê uma entrada. E ele percebe que para entrar nesse lugar é através daquele homem que está ali do lado dele, preparado para morrer. Ele compreendeu pela visão do Espírito que Jesus não é comida nem bebida. O reino do céu não é comida e bebida. O reino do céu é gozo, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E Jesus veio para isso, para salvar nossa alma, para nos dar uma oportunidade de eternidade. Então aquele homem ali reconheceu aquilo que as pessoas ali não haviam reconhecido, porque eles estão ali gritando, crucifica, tem que morrer, ele é blasfemo, ele é mentiroso, disse que ia fazer com o tempo, 3 dias não fez, disse que era filho de Deus e não era. Enquanto as pessoas estão ali em volta crucificando, humilhando Jesus, o ladrão que tem uma visão espiritual está dizendo, Senhor, lembra-te de mim, porque eu sei que breve o Senhor vai entrar no teu reino. Aleluia! Então, ele reconheceu a grandeza de Deus, mas no momento em que todos estavam cegos. E aqui, irmão, é que há a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem, dos que têm visão do Espírito e dos que têm visão da carne. Porque quem tem visão do Espírito sabe que até o último momento Deus continua sendo Deus. Que o projeto dele é a salvação da nossa alma. Que ele é Senhor, que ele é poderoso. A gente precisa aprender com esse ladrão. Enquanto todo mundo apontava, acusava, Jesus, aleluia, ele não abriu a boca para pregar para o ladrão, mas o ladrão percebeu que ele era Senhor, que ele tinha um reino e que só passaria pela porta se ele o conduzisse e permitisse que ele passasse. Porque a Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens, que se chama Jesus de Nazaré.
E aí Jesus olhou para ele e disse: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Que coisa gloriosa! Então, não é regra achar que no último momento Jesus vai salvar, porque não é todo mundo que no último momento acredita como o ladrão acreditou. Não é todo mundo que no último momento de vida vai ter a visão que o ladrão teve, de reconhecer Jesus na cruz. Ele reconheceu Jesus quando todos desconheciam. Ele reconheceu Jesus quando Jesus não estava, que estava desconhecido de todos. Ele reconheceu Jesus quando ninguém acreditou, ele acreditou. Então, não ache que, não, até o último momento, não. A gente tem que provar que ama Jesus enquanto em vida, porque ele conhece a condição de cada um. Aí você tem a oportunidade de ir na igreja, você não vai. Aí você acha que no último momento Jesus vai salvar, diferente do ladrão. Aí você é evangelizado, recebeu um panfleto, um convite para participar da oração, para participar. Aí você, não vou não, deixa para outro dia. Aí você acha que se você morrer, você vai ser salvo. Você rejeitou a Jesus, enquanto o ladrão se achegou, enquanto o ladrão defendeu Jesus, porque ele não só acreditou, ele defendeu um Cristo crucificado, ele lutou por Jesus contra o outro ladrão, por amor a Jesus, aleluia. Então ele teve condições de ser salvo, ele fez tudo o que Jesus precisava que fosse feito para ele ser salvo. Diferente, aí tem pessoas que hoje, outro dia morreu um rapaz aqui voltando da balada de noite, de moto, se prostituiu, bebeu, bagunçou a noite toda, aí quando morreu, aí botaram lá no Facebook, eu não tenho Facebook, fiquei sabendo, aí botaram no Facebook, não, mas ele foi salvo porque ele era desviado da igreja, porque, irmãos, pelo amor de Deus, o camarada ficou prostituindo a noite toda, você acha que ele não teve oportunidade de ir na igreja? Você acha que ele não teve oportunidade de voltar para Jesus? Então esse negócio de até o último momento, pera lá, diferente de uma pessoa que vai para o leito de hospital e não tem condições de sair de lá. Às vezes está com câncer, está com uma AIDS, está em estado terminal. Aí sim, Jesus entra lá e salva, porque ele sabe que a condição daquela pessoa, ela está ali porque ela foi pega por uma enfermidade e ela não tem condições de sair dali. Então, se ela se arrepender, é claro que Jesus vai salvar. Alguém que está dentro de uma cadeia não tem condições de sair de lá. Então, quando aceita Jesus, Jesus salva, né? Alguém que ali no último momento, de repente, é pego de surpresa e reconhece a Jesus, Jesus tem poder de salvar. Mas isso não é regra de fé, porque tem pessoas que usam isso como álibi. Como custa, não, Jesus pode. Peraí, mas ele conhece a condição de cada ser humano. E a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aí igual teve um testemunho um tempo atrás aí, do pastor Aldo, aquele ex-bruxo. Ele foi pregar para o Din do Mamonas, a mãe do Din chamou ele lá na casa dela e disse, Aldo, o Din tá aí, prega para ele e tal, ele vai sair de viagem alguns dias. E aí quando o Aldo foi pregar para o Din pegou um cheque de R$5.000, deu para ele, abençoou o ministério dele. E aí ele pregou para o Dinho e o Dinho falou assim, pastor, eu sei que quando eu ficar velho eu vou servir a Jesus, quando eu ficar velho eu sei que eu vou estar no Evangelho. E o pastor Adodinho, Jesus te ama muito, aceita Jesus. Aí ele diz para o Aldo assim, pastor, eu nunca fiz tanto sucesso como eu estou fazendo, eu nunca ganhei tanto dinheiro como eu estou ganhando. E aí quando ele saiu, irmãos, o avião caiu e o corpo dele ficou despedaçado. E aí, Jesus não bateu na porta? Jesus não viu a condição dele? Jesus não enviou o pastor? Então não pense que Jesus vai salvar todo mundo no último momento, não. Isso não é regra, isso não vai acontecer sempre, porque se você tem oportunidade de ir à igreja, de aceitar Jesus hoje, ele já está te dando a tua oportunidade, porque aquele ladrão da cruz, ele teve uma oportunidade ali na cruz, e ele agarrou a oportunidade. Então tem pessoas que já teve oportunidade, tem pessoas que já e não querem. Então não vem com esse negócio de não, mas Jesus vai salvar, Jesus salvou. Aí diz que Jesus salvou o rapaz que veio da balada. Então, irmãos, nós não somos Deus para julgar, para saber o final de ninguém, mas nós somos seres racionais, inteligentes, e o nosso Deus não é Deus de barganha, de brincadeira e nem de injustiça, é um Deus justo.
É um Deus que é amor, mas que é fogo consumidor. Então, nós temos que preservar, é defender Jesus agora que nós estamos vivos, é reconhecer Ele como Senhor, não só quando está tudo bem, mas quando nós estamos sendo crucificados, quando nós estamos sendo humilhados, é continuar acreditando que Ele é Senhor. Aí a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então esse ladrão foi salvo por isso, porque ele reconheceu Jesus quando todos estavam acusando, quando todos estavam ali, aleluia, dizendo que ele era mentiroso, blasfemo. Ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus disse, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. E ele foi direto para a glória, porque ele quis a salvação da alma. Amém, irmãos? Que Deus vos abençoe. Amém? Eu vou deixar na descrição do vídeo aí o zap, para quem quiser tirar dúvida, quem quiser saber de alguma coisa mais que eu puder ajudar, porque eu sou pequenininho, em nome de Jesus. E também quero lembrar aqui do nosso grande congresso rumo ao arrebatamento, que vai acontecer agora em julho, dia 20, 21 e 22, ali na cidade de Volta Redonda, no bairro do Retiro, Avenida Portinari, amém, irmão? Ao lado do cemitério municipal do Retiro. Ali fica a nossa igreja matriz de Volta Redonda. Nós estamos em Angra, fazendo a obra de Deus ali. A igreja está prestes a inaugurar. E eu quero convidar vocês a estar ali nesse grande congresso. Tem pessoas de Brasília, tem pessoas de Minas Gerais, tem pessoas de vários lugares que já se preparam, porque nós cremos que se Jesus não vier buscar a igreja, se o arrebatamento não acontecer e se Jesus quiser, estamos em oração para que esse congresso venha a ser um abalo na nossa vida, que Deus venha nos impactar, venha renovar, venha curar, venha libertar. E temos certeza que todo aquele que botar o pé lá na igreja vai ser impactado pela glória de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus continue te levantando, te sustentando de pé, porque os dias são maus, mas o Senhor tem trabalhado a nosso favor. Que Deus te abençoe. E aqui fica um abraço do diácono Rafael. Compartilhe essa mensagem com quem precisa ser alimentado, ouvir a verdade, em nome de Jesus.